Com vocês, vamos começar agora um módulo de funções inorgânicas, um assunto importantíssimo para a nossa prova do Enem. A gente vai discutir aqui, a gente vai bater um papo bem devagarzinho, vai explicar esse assunto que muitos de vocês têm dificuldades na época que viram na escola ou que estão vendo agora na escola, tá? Então a gente vai ver esse assunto bem devagarzinho, ver todos os detalhes para aprender tudo sobre funções inorgânicas. Agora vamos começar aqui devagarzinho. O que quer dizer uma função? Uma função, pessoal, é um conjunto de qualquer coisa que tem as mesmas características. Você escuta muito falar de funções lá na matemática. A função do segundo grau. A função do segundo grau é quando tem lá um x elevado ao quadrado. É o conjunto de todas as funções que tem um x elevado ao quadrado. A função inorgânica, então, a gente entendeu o que é uma função. É um conjunto de qualquer coisa que tem as mesmas características. Tá legal? Agora, a função que a gente vai aprender é a função inorgânica. E o que é ser inorgânico? Olha só, pessoal. O primeiro cientista, o primeiro carinha que fez a divisão das substâncias em duas classes, já que nós temos bilhões de substâncias conhecidas, o primeiro cara que dividiu essas substâncias para facilitar o conhecimento sobre elas foi um carinha chamado de Bergman. Bergman dividiu as substâncias em duas classes, em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas, pessoal, eram as substâncias que derivavam dos seres vivos, dos vegetais. Então, por exemplo, pegava um algodão. O algodão vinha de uma plantinha. Aí, o algodão era considerado como uma substância orgânica. Já as substâncias inorgânicas não vinham dos seres vivos. Ela derivava dos minerais. Então, a função inorgânica é a parte que vai estudar os compostos que derivam dos minerais. Agora, olha só, depois veio uma outra classificação que foi o seguinte. Substância orgânica vai ter carbono. É toda substância que tem carbono. E inorgânica são as que não têm carbono, tá? Então, funções inorgânicas. A gente vai estudar todas as substâncias que não têm carbono. No entanto, a gente descobriu algumas substânciazinhas, como por exemplo, o CO2, o CO, que são substâncias inorgânicas. Então essa definiçãozinha aí tem alguma falha. E como é que é hoje definida atualmente as funções inorgânicas? Olha só, um composto inorgânico é toda substância que não tem carbono, com algumas exceções. Então a gente ampliou um pouquinho o nosso conceito de funções inorgânicas. E orgânicas são todas que têm carbono, com algumas exceções. Então, função inorgânica, que é o objetivo da gente hoje, vai ser estudar todas as substâncias que não têm carbono, com algumas exceçõezinhas, por exemplo, o CO2, o CO, o HCN, o H2CO3. Essas substâncias são substâncias inorgânicas, tá legal? Dentre as funções inorgânicas, nós vamos destacar 4, que são as principais, que são as que são cobradas na prova da gente. Quais são essas 4? Nós temos a função ácido, base, sal e óxido. Então a gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas substânciazinhas. Tudo bem? Então veja bem, uma parte importante para a gente observar é em relação à condução de corrente elétrica de uma solução. Se a função inorgânica, ela conduz a eletricidade ou não conduz. Olha, se eu pegar aqui, por exemplo, o NaCl. O NaCl, ele é um composto iônico. Lembra lá, ó, metal com a metal. É um compostozinho iônico. E o que é que acontece se eu pegar esse NaCl e colocar na presença de água? Olha só, galera, esse NaCl vai separar Na+ e Cl-. Por que que eles separam Na+ e Cl-? Olha, a água, lembra que ela tem essa estruturazinha aqui, ó, pazinho de elétrons, não é? O oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai formar um polo negativo e o hidrogênio vai formar um polozinho positivo. Aí o que é que vai acontecer, ó? Essa águazinha, essa parte negativa, ela vai interagir aqui, ó, com essa partezinha
positiva do Na. Oxigênio vai interagir com esse cátionzinho aqui, tá legal? E ele vai rodear todo esse Na+zinho aqui, ele vai envolver todo esse Na+. Já no caso do Cl-, os hidrogênios é quem vão atrair esse clorozinho, ó. Tá aqui, ó, hidrogênio atraindo o clorozinho. Esse processo de envolver esses íons nós chamamos de solvatação. Vou te mostrar uma imagem, vou desaparecer e vai aparecer uma imagenzinha com esse processo. Então veja só, nessa imagem a gente consegue ver que os íons do NaCl, eles estão sendo solvatados. Essa solvatação quer dizer o envolvimento da água através desses íons. Observe que no Na+, quem está interagindo com o Na+, é a parte do oxigênio, que é o polo negativo da água. Já no caso do Cl-, quem está interagindo é a parte do H+. Então tem todo o envolvimento dessas partículas com esses íons da água, tudo bem? Com esses íons do sal, desculpa. Então veja só, como essa solução existe íons, a presença de íons nesta solução vai permitir a passagem de corrente elétrica. Olha, pessoal, vou te falar uma coisa importante. Para conduzir corrente elétrica, é necessário que tenha íons na solução. Vou repetir. Para que uma solução conduza eletricidade, é necessário que a solução tenha íons. Tem que ter alguma coisa que transporte a carga elétrica. E quem é que transporta as cargas elétricas numa solução? São os íons. Então, quando eu boto o NaCl na água, dá origem a íons. Observe essa figurinha que eu vou botar para você do NaCl. Está vendo que dentro da solução do NaCl existe íons? Como existe íons, vai permitir a passagem da corrente elétrica. Tudo bem? Como permite a passagem da corrente elétrica, é como se eu estivesse fechando esse circuitozinho. A consequência disso é que a lâmpadazinha lá em cima, ó, ela está acesa. Tudo bem? Como essa solução permite a passagem de corrente elétrica, então essa solução é conhecida como uma solução eletrolítica. Tá legal? Agora vamos ver outra situação. Olha só. E se eu fizer isso aqui com a glicose? A glicose, qual é a forma da glicose? C6H12O6. Tudo bem? Observe o seguinte, a glicose agora é uma estrutura molecular. Forma moléculas, ó. A metal, hidrogênio e oxigênio. Esse grupinho de átomos aí vai formar moléculas. Diferente do NaCl, que a gente acabou de ver que é um composto iônico, que já existe íons. Tudo bem? Olha só. Então esse composto aqui é uma moléculazinha de glicose. O que é que acontece quando eu pego um grãozinho de açúcar, um tubinho de açúcar, um quadradinho de açúcar e jogo na água? Eu tenho várias moléculas dessa aqui, ó, C6H12O6. Quando eu coloco na água, essas moléculas apenas vão separar, elas apenas vão dissociar. Então esse processo aqui, ó, não vai dar origem a íons. Observe o esqueminha que eu vou te mostrar agora. Tá vendo aí a glicose? Dentro da glicose, coloquei na água, apareceu algum íon? Não. Então observe o seguinte, se não tem íon, a solução vai conduzir corrente elétrica? Também não. Então essa solução aí é uma solução não eletrolítica. Observe a lâmpadazinha aí em cima. A lâmpadazinha acendeu? Não. Por quê? Porque a solução não conduz corrente elétrica. Tudo bem? Então, existe uma diferença de um composto molecular e um composto iônico. Quando eu coloco um composto iônico, dá origem a íons. Os íons já existem, eu vou dissociar. Já quando eu coloco uma moléculazinha, essa molécula aí ela vai fazer o quê? Separar. E não aparece íons. Agora, olha uma coisa interessante, ó. Quando a gente trabalha com ácidos, por exemplo, HCl.
HCl é um composto iônico ou covalente ou molecular? Hidrogênio com A metal. Hidrogênio com A metal vai formar uma molécula. Molécula conduz eletricidade? A gente acabou de ver, ó, que o açuquinha não conduziu eletricidade, a lâmpadazinha não acendeu. Acontece o seguinte, ó, quando eu pego o HCl e ligo eles dois, essa diferença de eletronegatividade já é grande. Lembra lá da fila de eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ó, tá vendo que o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro são muito eletronegativos? E o que é que eu estou dizendo com isso aí? Quando eu pego o H e ligo ao Cl, a diferença de eletronegatividade aqui é muito grande. Então esse polozinho vai ficar negativo e esse polozinho vai ficar positivo. Quando eu pego o HCl e coloco na água, o que é que vai acontecer? A águazinha, ó, ela vai interagir com esses íons, igual como ela fez lá com o NaCl. Aqui é o hidrogêniozinho, né, que é a parte positiva. Igualzinho interagir lá com o NaCl. Então, apesar de ser uma substância molecular, quando eu colocar água, vai dar origem a íons, o H+, e o Cl-. Então, observe o esqueminha que eu vou botar para você agora. Tá aí o esqueminha. HCl, quando eu coloquei na água, separou em H+, e Cl-. Como tem íons na solução, essa solução vai ser conhecida como solução eletrolítica. Se ela é eletrolítica, ela vai conduzir eletricidade. Olha a lâmpadazinha lá em cima. A lâmpadazinha ela está acesa. Tudo bem? Então veja só, galera. Tem três coisas importantes que a gente está falando até agora. Quais foram essas três coisas que a gente falou até agora? As substâncias elas podem ser iônicas ou covalentes. Tudo bem? Já quando a substância é iônica, o que é que acontece com ela? Ela separa os íons, mas os íons já existem. Então esse processo é chamado de dissociação iônica. Eu estou apenas separando os íons que já existem. Tudo bem? Então iônico sofre dissociação iônica. Já os compostos moleculares, a gente viu dois exemplos, a glicose e o HCl, duas substâncias moleculares. Aí pode acontecer duas situações. Quais são as duas situações que podem aparecer para a gente? Pode aparecer, ó, não tem íons, então esse processo é chamado de dissociação molecular. Não tem íons, não conduz eletricidade. Ou então, não tinha íons e apareceu íons. Esse processo é chamado de ionização, tá? Então, nós temos a dissociação, pode ser iônica ou molecular. Iônica quando o composto é iônico. E molecular quando o composto for molecular. Beleza? Ou então, se o composto for molecular e der origem a íons, esse processo nós vamos chamar de ionização. Tá legal? Galera, vamos falar agora de grau de ionização ou grau de dissociação. Como a gente vai falar de ácidos e a gente vai ver na próxima aula que os ácidos ionizam, então eu vou falar para vocês de grau de ionização. Como é que a gente calcula o grau de ionização? O alfinha. O alfa, eu vou botar aqui, ó, é Ni sobre N. Mas tá aqui, ó, vou botar aqui do lado para vocês. O alfa é número de partículas ionizadas ou dissociadas, se for dissociação, dividido pelo número total de partículas. Tá aqui, ó, escrito na forma completa para vocês. Então, como é que é isso aqui? Vamos imaginar que eu tenho uma substância HX qualquer. Não vou falar para você que é ácido ainda não. Tudo bem? Vamos imaginar que eu tenha 80 moléculas disso aqui. 80 moléculas do ácido HX. Aí eu vou pegar um recipiente aqui com água e vou jogar essas 80 moléculas. O que é que vai acontecer? Essas moléculas, elas vão ionizar em H+ e X-. Tudo bem? Mas olha só, galera.
não é obrigado que todas essas moléculas aqui, elas ionizem. Uma parte dela pode permanecer na forma de HX. Tranquilo? Então, olha, botei 80 moléculas. É obrigado as 80 dar origem a íons? Não. Outro detalhe, ó, tem íons na solução. Se tem íons na solução, essa solução ela é eletrolítica ou não eletrolítica? Como tem íons, ela vai conduzir corrente elétrica. Então, ela vai ser uma solução eletrolítica. Se eu fizesse o esquemazinho lá da pilha com a lâmpadazinha, nossa lâmpadazinha iria acender, porque a gente está falando de uma solução eletrolítica, que é uma solução que tem íons. Beleza? Agora, olha, vamos dizer que dessas 80 moléculas, 20 permaneceram na forma de HX. Consequentemente, quantas ionizaram? Ó, se eu tenho 80, 20 permaneceram na forma de HX, quer dizer que o número de moléculas ionizadas foi quanto? 60. Eu tenho 80, 20 permaneceram na forma de HX, consequentemente o restante todinho ionizou. Então o número de moléculas ionizadas será 60. Então o meu alfa não é o Ni sobre o N? Então o meu alfinha aqui vai ser quanto? 60 dividido pelo 80. 60 é a quantidade que ionizou e 80 é o total. Ó, dividindo aqui, dá 3 sobre 4, simplificando por 2. 3 sobre 4 é 0,75. No entanto, é muito comum a gente multiplicar isso aqui por 100 e dar esse resultado em percentual. Tranquilo? Então, esse meu alfa, nessa minha situação aqui, foi de 75%. Através desse alfa, a gente pode determinar se o eletrólito é forte ou se o eletrólito vai ser fraco. E como é que a gente faz para classificar isso aí? Se o alfa for menor ou igual a 5%, o eletrólito é classificado como eletrólito fraco. Quando o alfa está entre 5% e 50%, ele é considerado um eletrólito moderado. Moderado ou semiforte. O semiforte não é muito usado não, tá? Então vamos chamar isso aí de moderado. Quando o alfa é maior ou igual a 50%, o eletrólito é considerado um eletrólito forte. Detalhe, galera. Quanto maior for o valor do alfa, mais forte é o eletrófilo. Consequência disso aí é que a lâmpadazinha aqui nesse meu sisteminha, ela vai acender mais forte. Olha só a imagenzinha que eu vou botar para você. HCl e H2S. O HCl é um ácido forte, é um eletrólito forte. Como é um eletrólito forte, ele vai dar origem a muitos íons. Dando origem a muitos íons, vai conduzir bem a corrente elétrica. Então essa solução aí conduz bem a corrente elétrica. Olha a lâmpadazinha lá acesa, bem brilhosinha. Tá legal? Já o H2S, que está aqui do lado, é um eletrólito fraco. Então ele vai dar origem a poucos íons. Como tem pouco íon na solução, a condução de corrente elétrica vai ser difícil. A consequência disso aí é que a lâmpadazinha vai acender bem fraquinha. Tudo bem? Então veja só, galera, em relação à aula de hoje, o que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu as classificações de substâncias orgânicas e inorgânicas, que a gente vai focar nas inorgânicas, que são as substâncias que não vêm de seres vivos, que não tem carbono, com algumas exceções, tá legal? A gente viu que nós vamos estudar 4 grupos, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Aprendemos também a ionização, que acontece com moléculazinhas, e dissociação iônica e molecular. A iônica com compostos iônicos e a molecular com moléculas. Além disso, a gente também aprendeu o grau de ionização, que é o alfinha. Tá legal? Então vamos dar continuidade nos nossos assuntos aí de funções inorgânicas. Como eu falei para vocês no começo, a gente vai ver esse assunto de uma forma bem devagarzinho, passo a passo, para que você aprenda esse conteúdo com muita solidez
e leve para todo o ensino médio. Diversos assuntos vai cobrar esse assunto para a gente, tá? Então, um molde beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!